Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, amado irmão e irmã, nesta quinta-feira, 30 de julho, 17ª semana do Tempo Comum, escutemos a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Amados irmãos e irmãs, Nosso Senhor ainda continua naquela visão que há a coexistência do bem e do mal dentro da comunidade, dentro do nosso coração. É importante que tenhamos paciência para que saibamos conviver com o nosso lado sombrio, como também com o lado sombrio do irmão, sem necessariamente querermos extirpar ou arrancar. A parábola da rede lançada ao mar sugere que só no fim dos tempos haverá uma separação entre o bem e o mal. A separação dos peixes não acontece aqui e agora. Essa tarefa compete a Deus. Acontecerá no final dos tempos, como diz São Paulo. Não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Somos tentados a decidir quem é bom e quem é ruim aqui. E nos comportamos à luz desse julgamento. Aquela pessoa é má e aquela pessoa é boa. Então, se aquela pessoa é má, então eu vou me comportar com a visão que eu tenho, com esse preconceito que eu tenho acerca dela. E se aquela pessoa é boa, eu vou me comportar de acordo com o preconceito, ou seja, o conceito prévio que eu tenho daquela pessoa. Só que nós só enxergamos a aparência e não a essência. Só Deus nos vê verdadeiramente. Vemos muito facilmente o bem em nós mesmos. E temos uma dificuldade imensa de enxergar o bem nos outros. Também deixamos de perceber que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem melhorar. Aquele peixe que não é tão bom, se for cuidado, se for cevado, bem alimentado, pode se transformar num peixe bom. A imagem de Deus como o oleiro na primeira leitura de hoje, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6, que nós vamos fazer um paralelo para compreendermos o Evangelho, para nós compreendermos que Deus tem paciência conosco. Então, a imagem desse Deus como oleiro sugere que esse Deus misericordioso pode pegar aquilo que sai errado em nossas vidas e pode transformar toda a nossa existência, pode transformar em algo de bom. Todos somos um trabalho, uma obra inacabada nas mãos de Deus. Encontramos na imagem do oleiro a maneira misericordiosa de Deus começar de novo. Vamos perceber 4 fases na fabricação do vaso. A primeira fase é a escolha do barro. Deus nos escolheu desde toda a eternidade. Antes do ventre materno, Deus já tinha nos escolhido, nós já estávamos no coração de Deus. Então, a primeira fase é a escolha do barro, a segunda fase do amassamento. Deus nos amolda, nos modela
com as suas mãos. A terceira fase, o oleiro transforma o barro num vaso novo. E a quarta fase é a fase do fogo. Escutemos a leitura do profeta Jeremias, que é a primeira de hoje, que a igreja nos sugere. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao forno, quando o vaso que moldava com o barro se avariava em suas mãos, ou seja, se desmanchava. Ei-lo de novo a fazer com esse material um vaso novo, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Que beleza, amados irmãos e irmãs. Que beleza. Esse Deus nos escolhe como uma obra ainda não tão perfeita, e com o trabalho das suas mãos, que é o segundo momento da fabricação do vaso, nos modela. Ele é um mestre que sabe trabalhar com o barro. Bom lembrarmos que nós somos criados do barro. Esse Deus conhece os seus componentes, conhece os componentes do barro. Ele sabe como trabalhar, ele sabe quem somos, ele sabe como moldá-lo para dar-lhe forma de acordo com os seus desígnios, com os seus propósitos. Mas nesse processo, o barro cai, é um barro meio desobediente e se desmancha. Aqui nós podemos ver a queda, o pecado. E todo aquele trabalho realizado de Deus vai de água abaixo. Mas do barro perdido, desse barro que não quer se deixar modelar, ele faz um vaso novo, como nos diz o profeta Jeremias. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ou seja, fugia de suas mãos, caía, se destruía, ei-lo de novo a fazer com esse material um vaso novo. Deus é o grande restaurador de vasos quebrados. Ele faz nova todas as coisas. Somos seres imperfeitos em suas mãos, mas nas suas mãos nos tornamos pessoas de alta beleza e preciosidade. A terceira fase é que o oleiro transforma o barro num vaso novo. Que beleza! Então, por que jogar o peixe ruim fora? Tenhamos paciência. Usemos da paciência de Deus. O oleiro tem desígnio para fazer de nós vasos novos. E na quarta fase, o oleiro coloca no fogo o barro transformado. Olha o fogo aí, o forno. Esse fogo é uma alusão ao Espírito Santo. Depois de dar forma ao barro perdido e transformá-lo num vaso novo, é necessário passá-lo pelo fogo para lhe dar solidez. É o fogo que também queima e tira todas as impurezas que tem o barro. É preciso fundir o barro em altas temperaturas de calor para se obter um barro precioso. E aí o vaso fica novo, o vaso fica restaurado. Como vasos novos, precisamos passar pelo fogo para sermos provados também na fé. As provas são para examinar a fé dos nossos corações. É o Espírito Santo, esse fogo consumidor, esse fogo que queima todas as dimensões imperfeitas da nossa vida. Jesus é o nosso oleiro. Ele vai transformando nossa vida de acordo com a sua vontade. E como nós falávamos, às vezes esse barro cai no processo de confecção do vaso nas mãos de Deus, mas é porque somos frágeis, pecamos. A nossa queda foi triste e dolorosa para o oleiro. E o profeta Jeremias estava ali olhando esse processo,
da fabricação do vaso, vendo, pois o que é visto é muito mais interessante do que o falado, vai à casa do oleiro e ele estava percebendo toda essa construção do vaso. E é uma metáfora que Deus nos dá hoje para compreendermos o processo da nossa vida, da nossa construção, que nós somos esse vaso. E para nós, a queda provavelmente foi vergonhosa. Os nossos primeiros pais ficaram envergonhados diante do pecado no jardim do Éden. Mas o oleiro quer fazer de mim e de ti um outro vaso novo. E o que nós precisamos fazer? Irmos à casa do oleiro, como foi o profeta Jeremias a pedido do Senhor. Vamos à casa do oleiro para que passemos por esse processo, pois necessitamos ser vasos novos de alto preço que o amor do oleiro nos faz. Nós podemos, neste momento, hoje, meditar sobre essa vocação belíssima de vocacionados na mão do oleiro. Vamos à casa do oleiro para que ele aquebrante o barro do nosso coração. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz Deus. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Que eu seja esse barro na mão do oleiro. Como não sabemos quando o nosso juiz aparecerá, devemos viver todos os dias como se fosse o nosso último, diz São Jerônimo. E que hoje nos coloquemos nas mãos desse Deus misericordioso, desse oleiro, e nos deixemos modelar. E terminemos com uma frase belíssima de Santa Teresa sobre o vaso. Não ponhais, Criador meu, tão precioso licor em vaso tão quebradiço. Já tendes visto de outras vezes que o torno a derramar. Mas Deus é misericordioso, mesmo que derramemos esse licor, que na verdade é o óleo, é o Espírito Santo. Nós somos templos de Deus, moradas do Espírito Santo. Nós, como barros, nós, como vasos de barro, carregamos um tesouro imenso, que é a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já que nós somos castelos habitados e habitações de Deus, somos as moradas de Deus. Aquele que faz a minha vontade, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele nossa morada. Então Deus não tem pudor nenhum de entrar, fazer de nós sua morada. Assim seja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.